Importante. O conteúdo apresentado é uma história fictícia e criada exclusivamente para o canal Ayn Reddit. Nenhum dos eventos narrados aconteceu na realidade. Criado apenas para entretenimento. Por 7 anos, ela pagou as contas, cobriu as dívidas e financiou os sonhos da família. Nunca pediu nada em troca, até o dia em que disse não. O que aconteceu depois vai te fazer questionar o que você chama de amor. Minha mãe acessou minha conta bancária sem autorização e transferiu $4.700 para minha irmã. Quando cortei todos os pagamentos, ela tentou destruir minha reputação profissional. Eu descobri o que realmente valia para a minha família num sábado de manhã, quando minha conta bancária mostrou uma transferência de $4.700 que eu não havia autorizado. Não foi um hacker. Não foi fraude. Foi minha mãe. Ela tinha a senha do meu banco há 3 anos. Eu tinha dado a ela num momento de emergência. O carro do meu pai tinha quebrado na estrada. Era tarde da noite. Eu estava numa reunião em São Paulo e não conseguia ir pessoalmente. Só dessa vez, eu tinha dito para mim mesma. Só por precaução. Mas as senhas que você dá para a sua família nunca são só por uma vez. Elas se tornam uma porta que permanece aberta para sempre. E com o tempo, a família para de bater antes de entrar. Os $4.700 foram para a conta da minha irmã Isabela. Eu fiquei olhando para o extrato por um longo tempo. Era uma terça-feira cedo, 6 da manhã. Eu ainda estava de pijama na cozinha do meu apartamento em Curitiba, com o café esfriando ao lado do notebook. Tenho esse hábito de verificar as finanças antes de qualquer coisa. Antes do banho, antes de acordar direito. Sou auditora fiscal há 9 anos. Números são minha primeira língua. E aqueles números não faziam sentido. Liguei para minha mãe às 6h14. Ela atendeu no segundo toque. O que significava que ela já estava acordada. O que significava que ela sabia que eu ligaria. Camila. A voz dela tinha aquela textura específica. Não culpada. Explicativa. Como se ela já tivesse ensaiado. Eu ia te falar hoje. Você ia me falar, repeti. A Isabela precisava. O sinal do apartamento dela. Minha irmã Isabela tem 28 anos e está noiva de um homem chamado Rodrigo que trabalha com day trade. E tem, segundo ele mesmo, uma visão diferenciada do mercado financeiro, o que na prática significa que ele perde dinheiro de forma criativa e consistente. O apartamento era deles. O sinal era deles. A decisão tinha sido deles. O dinheiro era meu. Mãe, eu disse com muita calma. A calma específica que desenvolvi ao longo de anos de reuniões em que precisei entregar más notícias sem deixar que a sala percebesse o quanto aquilo me custava. Ti, você não tinha autorização para fazer essa transferência. Você sempre ajuda quando precisamos. Quando vocês me pedem. Existe uma diferença. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse, Camila, não exagera. A Isabela é sua irmã. E aí ela desligou. Não com raiva. Com a segurança de quem está acostumado a encerrar conversas difíceis antes que elas se tornem inconvenientes. Fiquei sentada na cozinha por mais 20 minutos. O café estava completamente frio. Lá fora, Curitiba estava fazendo aquela coisa que Curitiba faz no inverno. Um cinza pesado e úmido que se instala sobre a cidade como se fosse ficar para sempre. Eu olhei para o extrato de novo. Depois fui buscar meu caderno, o Moleskine preto que uso para anotações de trabalho. E escrevi a data, o valor e uma frase simples no topo da página. Isso não vai continuar. Eu preciso te contar sobre a minha família antes de continuar. Porque sem essa arquitetura, a história não faz sentido. Somos 4. Minha mãe, Vera, 58 anos. Professora aposentada que se aposentou cedo demais e desde então reorganizou sua identidade inteira em torno de ser o centro gravitacional da família. Meu pai, Marcos, 61, que teve um pequeno negócio de materiais de construção que faliu em 2018 e desde então está se reorganizando, que é a palavra da família para uma condição que já dura 6 anos. Isabela, 28, minha irmã mais nova, que é linda da maneira que algumas pessoas são lindas, como se o mundo tivesse sido calibrado para facilitar a vida delas, e que aprendeu muito cedo que a beleza e a fragilidade estratégica eram moedas mais eficientes do que o trabalho. E eu, Camila, 34. A do meio. A responsável. A que foi para a faculdade com bolsa e trabalho simultâneo enquanto Isabela teve as mensalidades pagas. A que se formou, fez concurso, passou, construiu uma carreira enquanto a família dizia. A Camila sempre dá um jeito. A que começou a dar um jeito para os outros quando meu pai perdeu o negócio e de repente havia contas que ninguém conseguia cobrir.
Eu tive um período em que me orgulhava disso. Tenho vergonha desse orgulho hoje. Porque o que eu chamava de generosidade era, na verdade, uma negociação que eu estava fazendo comigo mesma. Eu pagava as contas deles e, em troca, me convencia de que era amada, que o amor da minha família era real e sólido e recíproco, e que as transferências eram só um detalhe logístico, uma questão de quem tinha e quem precisava, e não o mecanismo pelo qual eu havia comprado algo que deveria ter sido gratuito. Tinha sido, por 7 anos, a seguinte conta. Eu pagava e eles me precisavam, e precisar era o mais próximo de amor que eu conseguia identificar naquele sistema. Quando eu parei de pagar, e essa é a parte que vou te contar, aprendi a diferença. Depois da ligação com minha mãe, fui trabalhar. Tenho essa capacidade de compartimentar que as pessoas às vezes confundem com frieza. Não é frieza, é treinamento. 9 anos auditando empresas te ensinam a separar o que você sente do que você precisa fazer, porque esses dois processos raramente precisam acontecer ao mesmo tempo. Naquela terça-feira, fechei um relatório sobre irregularidades contábeis numa empresa de logística do Paraná. Fiz 2 reuniões. Almoço na minha mesa, o que é um hábito ruim que tenho quando estou processando alguma coisa. Às 15 horas, minha amiga Renata, que trabalha comigo há 5 anos, e é o tipo de pessoa que percebe quando você está carregando alguma coisa mesmo quando você não está mostrando, passou pela minha sala, fechou a porta e disse: "O que aconteceu?" Contei. Não tudo. Só a transferência. Só a ligação. Renata ficou me olhando por um momento com aquela expressão que ela tem, meio analítica, meio indignada. Ela simplesmente pegou o dinheiro. Ela simplesmente pegou o dinheiro. E achou que estava bem fazer isso. Aparentemente. Camila. Ela pausou. Isso não é a primeira vez, é? Não era a primeira vez. Era a primeira vez que tinham pegado, sem perguntar. O resto tinha sido pedidos que eu dizia sim, alguns porque queria, muitos porque não sabia como dizer não, sem que isso se tornasse uma crise familiar que me custaria mais em energia emocional do que o valor em reais. Mas não era a primeira vez que dinheiro meu havia ido para a minha família de formas que eu não havia escolhido livremente. Fui para casa naquela noite e abri uma planilha. Sou auditora. Quando preciso entender uma situação, eu organizo os dados. Levei 2 horas para montar. Fui até 2017, o ano em que meu pai fechou o negócio, o ano em que comecei a ajudar de verdade. Cada transferência que eu conseguia localizar nos extratos. Cada conta que eu pagava regularmente. O plano de saúde dos meus pais, que eu assumira em 2019, porque o da aposentadoria da minha mãe não cobria tudo o que precisavam. As mensalidades da academia da Isabela, que eu emprestava desde 2021 e que nunca tinham sido devolvidas porque o empréstimo havia virado um pagamento por osmose, sem que ninguém precisasse dizer nada. A reforma da cozinha da casa dos meus pais em 2022. A viagem de aniversário de 30 anos da Isabela para Gramado. No final, o número na última célula me fez parar. 89.400 Reais. 89.400 reais. Em 7 anos. Sentei por um longo tempo olhando para esse número. Lá fora estava chovendo. Curitiba no inverno, inevitável. E a chuva batia no vidro da janela com uma regularidade quase metódica. Eu pensei em quantos meses de trabalho aquilo representava. Pensei em quantas vezes eu havia adiado coisas que queria para mim. A reforma do meu próprio apartamento. A viagem para a Patagônia que estava no meu planejamento há 3 anos. A possibilidade de comprar um carro novo, em vez de continuar com o 2015 que estava pedindo aposentadoria. Porque havia outras prioridades mais urgentes. As prioridades sempre eram deles. Fechei o notebook e fui dormir. Mas antes de dormir, escrevi uma segunda linha no Moleskine, embaixo da primeira. 89 mil reais é o quanto custou descobrir que amor condicional não é amor. Minha irmã me ligou na quarta-feira à tarde. Isabela tem um jeito de ligar que é quase uma forma de arte. Ela não liga para discutir. Ela liga para apresentar a situação de um ângulo em que você parece irrazoável por estar incomodada com ela. É um talento específico, e eu levei anos para reconhecê-lo como o que era. Cami. Ela sempre me chama de Cami quando quer alguma coisa. Quando está brava é Camila. Você ligou para a mãe na terça aborrecida. Eu liguei para a mãe porque ela acessou minha conta sem autorização. Ela precisava de um jeito rápido. Você estava em reunião. Isabela. Ela não tinha permissão para fazer aquilo. Você sempre ajuda a gente. Essa frase. Você sempre ajuda a gente. Dita no presente. Como uma característica permanente minha. Como a cor dos meus olhos ou a minha altura. Não uma escolha que eu fazia. Uma propriedade que eu tinha.
Eu ajudo quando escolho ajudar, eu disse. Não quando alguém decide por mim. Um silêncio. Depois. Você tá diferente. Estou igual. Estou só mais clara. Tá bom, Camila. Agora era Camila. Fala pro Rodrigo devolver então, já que é assim. Eu não quero que o Rodrigo devolva. Eu quero que isso não volte a acontecer. Ela desligou. Mais tarde naquela noite, minha mãe me mandou uma mensagem no WhatsApp. Uma frase. Não entendo por que você está transformando isso numa briga. Embaixo, meu pai tinha dado like na mensagem. No WhatsApp da família, essa era a versão deles de posicionamento coletivo. Eu coloquei o celular virado para baixo na mesa de centro e assisti um episódio inteiro de uma série sem pegar o telefone uma vez. Pequenas vitórias. A reunião de família aconteceu 3 semanas depois. Não foi planejada como reunião de família. Foi planejada como o aniversário de 60 anos do meu pai. Um jantar em casa dos meus pais em Ponta Grossa. 2 horas de carro de Curitiba. Eu fui porque meu pai é complicado, mas não é cruel. E porque havia uma parte de mim que ainda queria acreditar que aquela conversa poderia acontecer de um jeito adulto. Que eu poderia colocar as coisas na mesa e eles ouviriam. Essa parte de mim ainda era ingênua. Cheguei às 19 horas. A casa cheirava a churrasco e ao perfume da minha mãe, que é sempre o mesmo há 30 anos, qualquer coisa com jasmim. Isabela e Rodrigo já estavam lá. Meu pai estava na churrasqueira, aparentemente de bom humor. Minha mãe estava na cozinha e me abraçou brevemente, o tipo de abraço que ocupa o espaço de um abraço sem ter nenhum dos elementos essenciais. O jantar correu bem por 1h30. Então minha mãe disse, com a casualidade estudada de quem escolheu o momento com cuidado: a Isabela e o Rodrigo precisam de uma ajuda para o financiamento do apartamento. O banco pediu mais entrada do que eles tinham planejado. Silêncio. Não o silêncio vazio. O silêncio de todo mundo esperando. Eu entendi naquele momento que o jantar tinha sido convocado para isso. Que o aniversário do meu pai era o contexto, não a razão. Que eu havia dirigido 2 horas para ser apresentada a um pedido de dinheiro em circunstâncias em que seria difícil dizer não sem parecer a vilã da história. Quanto? Perguntei. 15.000 reais, disse minha mãe. Um empréstimo, a Isabela devolve quando puder. Quando puder. Sem prazo, sem condições. Com a mesma estrutura de todos os outros empréstimos que haviam virado doações sem cerimônia. Eu peguei o copo d'água. Tomei um gole. Coloquei de volta na mesa com cuidado. Não, eu disse. O silêncio agora tinha textura diferente. Camila, minha mãe disse com aquela voz. Não vou emprestar 15.000 reais. Não vou emprestar nenhum valor sem contrato e sem prazo definido. E mesmo com essas condições, vou precisar pensar. É sua irmã. Eu sei quem é. Você tem dinheiro sobrando. E aí meu pai disse, sem levantar os olhos do prato. Camila, não precisa fazer drama. Drama. Olhei para ele por um longo momento. Este homem que eu havia ajudado durante 6 anos, cuja empresa eu havia ajudado a fechar de forma organizada para que as dívidas não fossem maiores do que eram, cuja conta de plano de saúde eu pagava há 5 anos. Drama. Tudo bem, eu disse. Coloquei o guardanapo sobre o prato. Peguei minha bolsa. Feliz aniversário, pai. E saí. Dirigi de volta para Curitiba com as mãos firmes no volante e um podcast sobre história econômica tocando no rádio, porque o silêncio naquele momento teria sido insuportável. Minha mente estava trabalhando da forma que trabalha quando estou auditando. Sistemática, fria, catalogando. Eles haviam organizado o jantar para me pedir dinheiro. Haviam usado o aniversário do meu pai como contexto emocional. Quando eu havia dito não, meu pai havia me chamado de dramática. Não havia uma única pessoa naquela mesa que tivesse perguntado como estava minha vida, meu trabalho, se eu tinha planos, se eu precisava de alguma coisa. 2h30 de estrada, quase 300 quilômetros rodados. E o único motivo pelo qual eles queriam que eu estivesse lá era o saldo da minha conta corrente. Parei num posto perto de Balsa Nova. Pedi um café. Sentei numa mesinha de plástico debaixo de uma luz de neon que piscava levemente e liguei para Renata. Ela atendeu no segundo toque. Como foi? Contei tudo. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Cami, eu preciso te perguntar uma coisa e você precisa responder honestamente. Pode perguntar. Quando foi a última vez que sua família ligou para você sem ser para pedir alguma coisa? Fiquei olhando para a luz de neon piscando. Não consegui responder. Voltei para Curitiba às 23h40. Meu apartamento estava do jeito que deixei. Organizado, silencioso, cheirando levemente ao difusor de ambiente de capim-limão que comprei na viagem a Florianópolis 2 anos atrás. Joguei a bolsa no sofá e fui direto para o quarto.
No teto do quarto, no escuro, comecei a fazer um inventário. Sou auditora. É o que eu faço com situações que não consigo resolver emocionalmente. Eu audito. Coloco os dados em ordem. Procuro onde estão as inconsistências entre o que deveria ser e o que é. O que deveria ser? Uma família que, diante de uma filha que durante 7 anos havia contribuído $89.400 da própria vida para sustentar um sistema que precisava dela, manifestaria pelo menos gratidão. Reconhecimento. A consciência de que havia uma assimetria que precisava ser reconhecida, mesmo que não pudesse ser corrigida. O que era? Uma família que havia planejado um jantar de aniversário como armadilha emocional para extrair mais R$ 15.000, e que, diante da recusa, havia me chamado de dramática. A inconsistência era clara. E as inconsistências claras têm uma só solução. Você para de fazer projeções com base no que deveria ser e começa a trabalhar com o que é. Na manhã seguinte, abri o aplicativo do banco. Mudei a senha. Cancelei o acesso compartilhado que minha mãe ainda tinha. Depois abri uma planilha nova. Dessa vez, não para olhar para o passado, para planejar o futuro. Listei cada custo recorrente que eu pagava pela minha família. Plano de saúde dos meus pais, R$ 1.340 por mês. A academia da Isabela, R$ 180. O seguro do carro do meu pai, que eu havia assumido temporariamente em 2021, R$ 320. As transferências mensais variáveis que minha mãe chamava de uma ajuda pequena e que somavam nos últimos 12 meses uma média de $800 por mês. 2.640 por mês. 31.680 por ano, que em 10 anos seriam $316.800 mais o que eu já havia dado. Fiquei olhando para esse número, pensando no apartamento que eu poderia comprar com esse dinheiro, na previdência privada que poderia garantir minha aposentadoria sem depender de ninguém, na Patagônia, em viagens que eu havia adiado, em cursos que eu não havia feito, em escolhas que eu havia postergado porque sempre havia uma urgência mais urgente do que a minha própria vida. Fechei o notebook. Fui preparar minha mala. Talvez eu devesse explicar a Renata de forma mais completa. Renata Cavalcante tem 36 anos, é formada em Direito e foi para a área de auditoria porque, segundo ela, lei e número têm a mesma função: organizar o caos que as pessoas criam. Ela é a pessoa mais direta que conheço, o que às vezes é brutal e sempre é útil. Nós nos conhecemos numa capacitação profissional em 2019 e nos tornamos próximas da maneira que duas mulheres muito ocupadas ficam próximas. Aos poucos, lateralmente, sem que nenhuma das duas percebesse que havia construído uma amizade essencial até que ela já estava lá. Ela nunca gostou da minha família. Não porque soubesse de tudo. Eu havia contado as coisas aos pedaços, ao longo de anos, sempre minimizando, sempre terminando com "mas é assim que família funciona." Ou "eles são complicados, mas se importam." Mas Renata é advogada. Ela lê contratos implícitos. E o contrato implícito da minha relação com minha família, ela havia identificado muito antes de eu conseguir nomeá-lo. Em fevereiro daquele ano, 3 semanas depois do jantar de Ponta Grossa, ela me convidou para uma viagem. 3 dias na Serra Gaúcha. Ela disse sentada na minha sala com uma taça de vinho. "Você, eu, nenhuma família de ninguém. Eu tenho reunião na sexta. Você é sócia. Pode remarcar a reunião. Eu não era sócia, era analista sênior. Mas o ponto estava correto. Renata, Camila." Ela me olhou com aquela expressão que ela tem quando está sendo séria. "Quando foi a última vez que você fez alguma coisa só pra você?" Era a mesma pergunta do posto de gasolina de Balsa Nova, só que dessa vez eu precisava responder. Fui para a Serra Gaúcha. 3 dias em Gramado e Canela no meio do inverno. Café colonial todas as manhãs. Caminhadas no Parque do Caracol. Uma tarde inteira numa livraria pequena perto da Praça das Flores, onde comprei 5 livros sem culpa. Renata bebeu vinho e eu bebi chá e conversamos sobre tudo, exceto minha família na maior parte do tempo. Na última noite, sentadas na varanda do chalé com cobertor e vinho quente, ela disse: "Você sabe que vai ter que fazer uma escolha, né? Já fiz algumas escolhas. Você mudou a senha do banco. Você foi embora do jantar. Mas você ainda não tomou a decisão principal." Olhei para ela. "Você ainda não decidiu se vai continuar sendo quem eles precisam que você seja," ela disse. "Ou se vai começar a ser quem você quer ser. Essas duas coisas não cabem juntas, Cami. Nunca vão caber." Fiquei em silêncio. A noite em Gramado tem aquela qualidade de silêncio específica de lugares frios. Densa, quase sólida. O tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de quietude. Eu tenho medo.
Eu disse finalmente. Porque era verdade. De quê? De que se eu parar de pagar, eles parem de me amar. Renata ficou me olhando por um longo tempo. Camila, ela disse com muita gentileza. E se eles já tiverem parado? Voltei de Gramado numa segunda-feira à tarde. Tinha 23 mensagens não lidas no grupo da família. Não abri nenhuma. Abri o notebook e passei as próximas 2 horas organizando documentos. Extratos bancários dos últimos 7 anos. Comprovantes de transferência. A planilha com os $89.400. Todos os registros do plano de saúde que eu pagava. Uma pasta chamada, de forma muito prosaica, Documentação Financeira. Família, que eu havia começado a montar desde a manhã depois da transferência não autorizada, o tipo de organização que você faz quando alguma parte de você já sabe que vai precisar e não quer admitir que sabe. Na terça-feira de manhã, fui ao banco pessoalmente. Cancelei a função de débito automático que cobria o plano de saúde dos meus pais. Enviei uma mensagem para a da academia informando que o pagamento da conta vinculada ao CPF da Isabela seria descontinuado a partir do próximo mês. Cancelei o seguro do carro do meu pai. Não o seguro em si, só o débito automático na minha conta. Ele poderia manter o seguro se quisesse pagar. Depois enviei um e-mail. Levei 41 minutos para escrever esse e-mail. Não porque fosse longo. Não era. Era preciso. Curto. Com a linguagem que uso quando entrego um relatório de auditoria que vai gerar consequências. Factual, sem ornamentos, sem espaço para mal-entendido. A partir deste mês, estou encerrando todos os aportes financeiros regulares que mantinha para nossa família. Isso inclui o plano de saúde, a academia, o seguro do carro e as transferências mensais. Sugiro que providenciem a contratação direta desses serviços o quanto antes para evitar descontinuidade. Não estou disponível para emergências financeiras no momento. Camila. Enviei para minha mãe, meu pai e Isabela. CC para Renata, que eu havia avisado, e para minha prima Juliana do lado do meu pai. A única parente com quem eu tinha uma relação separada da família nuclear. A única pessoa que às vezes me ligava só porque queria conversar e não porque precisava de alguma coisa. 2 testemunhas, não por drama, por documentação. Meu telefone começou a tocar às 11h47. Eu estava em reunião. Deixei ir para a caixa postal. As reações vieram na ordem exata que eu havia previsto. Sou auditora. Quando você entende como um sistema funciona, você consegue prever o comportamento dos componentes quando um elemento é removido. Primeiro veio o descrédito. Minha mãe, 11h52. Você está brincando. Camila? Isabela? 13h04. Sério que você vai fazer isso? Sério. Com 2 pontos de interrogação e 2 de exclamação, o que eu interpretei como ênfase emocional genuína, mas não urgente. Meu pai não mandou mensagem. Ligou. 3 vezes. Não atendi. Depois vieram as acusações. Minha mãe à tarde. Depois de tudo que a gente fez por você. Isabela à noite. Uma mensagem longa que eu li uma vez e não reli, cujos pontos principais eram: eu era egoísta. Eu estava agindo por raiva. O Rodrigo estava muito machucado com minha falta de apoio familiar. E eu ia me arrepender. Depois, no dia seguinte, o silêncio. 24 horas sem contato. Que eu soube, por experiência, significava que estavam reagrupando, decidindo a próxima estratégia. A próxima estratégia chegou na forma da minha tia Conceição. Conceição é a irmã mais nova da minha mãe. Tem 52 anos, mora em Ponta Grossa a 3 quarteirões da casa dos meus pais e funciona, naquele sistema familiar, como mensageira oficial em situações em que minha mãe não quer ser diretamente responsável pelo que está sendo transmitido. Ela me ligou numa quinta-feira à noite, com a voz daquela pessoa que foi designada para uma missão que ela própria tem dúvidas. Cami, tô ligando porque tua mãe tá muito mal. Tudo bem com a saúde dela? Uma pausa. Não é assim. Ela tá emocionalmente abalada. Entendo. Você não acha que foi um pouco brusco? Do nada assim? Do nada. 7 anos. R$ 89.400. Uma transferência não autorizada. Um jantar armadilha. Drama. Tia Conceição. Eu disse com cuidado. Você sabia que minha mãe pegou dinheiro da minha conta sem pedir? Silêncio. Você sabia que quando fui ao jantar de aniversário do meu pai o objetivo era me pedir 15 mil? Mais silêncio. Tia, você está me ligando porque minha mãe pediu que você ligasse. Ela tá preocupada, Kemi. Preocupada com o quê, especificamente? E aí? E eu precisava que esse momento chegasse para entender completamente a geometria da situação. Minha tia disse, com uma honestidade que eu não acho que foi intencional.
Com o plano de saúde. A consulta do seu pai com o cardiologista é mês que vem. Fiquei em silêncio por um momento. A preocupação não era comigo. A preocupação era com a infraestrutura que eu representava. Tia Conceição, eu disse finalmente. Meu pai precisa contratar um plano de saúde. Existem planos individuais razoáveis. Eu posso mandar alguns links se quiserem pesquisar. E encerrei a ligação. Foram 5 semanas de silêncio depois disso. Não completo. Minha mãe mandava mensagens curtas ocasionais, o tipo que não pedia resposta diretamente, mas sinalizava presença. Frio aí em Curitiba. Vi que seu time perdeu. Pequenas sondagens, verificando se a fronteira ainda estava onde eu havia colocado. Estava. Durante essas 5 semanas, eu fiz coisas que não havia feito em anos. Agendei a viagem para a Patagônia. Sozinha, 10 dias em outubro, com um guia local que Renata havia recomendado. Contratei uma empresa para reformar meu banheiro. A reforma que eu havia adiado por 18 meses, porque sempre havia uma emergência mais urgente. Comecei a fazer aulas de cerâmica às terças-feiras, que é uma coisa completamente inútil do ponto de vista prático, e que me deixa feliz de um jeito que é difícil de explicar. As mãos na argila, a concentração necessária, o fato de que ninguém precisa de nada de mim naquele momento. E numa quarta-feira à tarde, saindo de uma reunião que tinha terminado mais cedo do que o esperado, olhei para o meu telefone e percebi que havia 3 horas livres antes do jantar que eu tinha marcado com Renata. 3 horas livres. Sem nenhuma emergência pendente. Sem nenhuma conta de ninguém para pagar. Sem nenhuma mensagem esperando resposta. Fui até uma cafeteria perto do escritório que eu passava sempre e nunca entrava porque sempre estava com pressa. Pedi um cappuccino e um croissant de amêndoa. Sentei perto da janela. Peguei um dos livros que havia comprado em Gramado e que ainda não havia aberto. Li por 2 horas e 43 minutos. Não é uma conquista espetacular. Eu sei que não é. Mas quando a conta chegou e eu paguei 28 dólares pelo café e o croissant, e às quase 3 horas num lugar tranquilo fazendo uma coisa só pra mim, senti alguma coisa que levei um tempo para identificar. Era a sensação de que o dinheiro que havia saído da minha carteira naquele momento, 28 dólares, um valor irrelevante, tinha sido inteiramente minha escolha, que ninguém havia me pedido, que ninguém havia precisado, que havia sido inteiramente, completamente meu. Essa sensação era nova. Ou melhor, não era nova. Era antiga. Era de antes de 2017, de antes da falência do meu pai, de antes de eu me tornar a infraestrutura emocional e financeira de um sistema que nunca havia me perguntado se eu queria desempenhar esse papel. Fechei o livro, olhei pela janela para a rua molhada de Curitiba e pensei, isso não acabou ainda. Porque não havia acabado. Eu havia mudado senhas, cancelado débitos automáticos, ido embora de um jantar, enviado um e-mail. Mas havia algo que eu ainda não sabia. Algo que eu sentiria nas semanas seguintes. Algo que minha prima Juliana me diria numa ligação que eu não esperava receber. Havia algo que minha família havia feito que eu ainda não sabia. E quando eu soubesse, a planilha que eu havia montado, os 89.400 reais, o e-mail de 11 minutos, tudo isso pareceria pequeno perto do que eu estaria prestes a descobrir. A ligação da Juliana chegou numa sexta-feira à noite. Eu estava em casa, de pijama, com uma tigela de macarrão instantâneo que é meu ritual de sexta quando não tenho energia para cozinhar de verdade e não quero sair. Tinha uma série tocando na televisão que eu não estava assistindo de fato. Só o barulho. A companhia de fundo que apartamentos silenciosos às vezes precisam. Meu telefone vibrou na mesa de centro, e o nome da Juliana apareceu na tela. Juliana tem 37 anos, é filha do meu tio Thomas, irmão do meu pai, e é a única parente com quem eu mantinha contato genuíno. Não o contato de grupo de WhatsApp onde todo mundo manda corrente e foto de cachorro, mas o contato real, de pessoa que liga quando quer conversar. Ela mora em Londrina, é fisioterapeuta, tem 2 filhos pequenos e um senso de justiça que herdou do pai dela, que é o tipo de homem que fala o que pensa independente de quem está na sala. Cami, ela disse quando atendi. Eu preciso te contar uma coisa e eu não sei bem como começar. Coloquei a tigela de macarrão na mesa. Pode começar pelo começo, eu disse. Ela respirou fundo. Meu pai me contou. Ele ficou segurando porque achava que não era lugar dele. Mas aí ele falou com a minha mãe e a minha mãe disse que você precisava saber. E eu concordo que você precisa saber, Cami. Só que é uma coisa feia e eu não quero ser a pessoa que... Juliana, tua mãe ligou para a família do teu ex. O apartamento ficou muito quieto de repente. O quê? O Rafael. Ela ligou para a mãe dele, em março, quando você mandou o e-mail encerrando os pagamentos. Rafael Andrade tinha sido meu namorado por 4 anos.
Tínhamos terminado em agosto do ano anterior, não de forma dramática, não com traição ou crise, mas com aquela dissolução lenta e honesta de duas pessoas que haviam crescido em direções diferentes e que um dia olharam uma para a outra e reconheceram, com mais tristeza do que raiva, que o que havia entre elas já tinha cumprido o que tinha para cumprir. Tínhamos terminado bem. Tínhamos mantido o respeito mútuo. Ele havia me ajudado a montar a estante nova do quarto, 3 semanas depois do término, porque eu havia comprado antes de percebermos que íamos separar, e ele era o tipo de pessoa que aparecia com chave de fenda mesmo assim. Eu guardava boas memórias dele. Minha mãe havia ligado para a mãe dele. O que ela disse? Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Aquela calma de auditoria, o compartimento que se fecha automaticamente. Ela disse. Juliana pausou, e eu ouvi ela respirar. Que você estava tendo uma crise, que estava agindo de forma irracional, cortando a família, que estava preocupada com sua saúde mental. E perguntou se o Rafael sabia de alguma coisa. Se ele tinha notado algum comportamento estranho quando vocês namoravam. O macarrão na tigela estava esfriando. E a mãe do Rafael? Pelo que o meu pai sabe, ela não levou muito a sério. Mas ela comentou com alguém. E isso chegou na Fernanda. Fernanda Matos. Minha colega de faculdade, amiga ocasional, alguém que girava na mesma órbita social do Rafael. Alguém que conhecia pessoas que eu conhecia. Está circulando, eu disse. Não era uma pergunta. Não sei o quanto. Meu pai soube porque o irmão dele joga tênis com o pai do Rafael toda semana. Foi assim que chegou até nós. Fiquei em silêncio por um momento. Minha mãe havia, diante da perda da infraestrutura financeira que eu representava, tomado uma decisão. Não havia tentado consertar a relação. Não havia pedido desculpas pelo acesso não autorizado à minha conta. Não havia reconhecido nenhum dos 7 anos de desequilíbrio. Havia ligado para a família do meu ex-namorado e sugerido que eu tinha problemas de saúde mental. Havia tentado construir uma narrativa alternativa. Uma em que eu não era uma filha que havia chegado num limite razoável depois de anos de exploração financeira. Era uma filha instável, em crise, agindo de forma irracional, e, portanto, as ações dela, o acesso não autorizado, o jantar armadilha, os 7 anos de dependência unilateral, eram contextualizados como respostas razoáveis a uma filha difícil. Ela havia tentado me transformar num problema antes que eu pudesse ser uma testemunha. Cami, disse Juliana com cuidado. Você tá bem? Estou, eu disse. E era verdade. Não da forma que as pessoas esperam quando perguntam isso. Não estava bem no sentido de estar tranquila ou sem dor. Estava bem no sentido de estar completamente acordada, completamente lúcida, com aquela clareza fria que vem quando os dados finalmente formam um padrão que não deixa mais nenhuma ambiguidade. Juliana, você consegue confirmar com seu pai quando exatamente sua mãe do Rafael foi contatada? Ele deve saber. Por quê? Porque vou precisar de data. Passei o fim de semana trabalhando, não no sentido profissional. No sentido de alguém que identificou uma inconsistência grave num sistema e está montando o dossiê completo antes de agir. Liguei para o meu tio Thomas no sábado de manhã. Ele atendeu com a voz direta que sempre teve, sem rodeios, sem a performance de normalidade que o resto da família costuma fazer. Camila, eu devia ter te ligado antes. Tio Thomas, o senhor pode me contar tudo o que sabe? Ele contou. Minha mãe havia feito pelo menos 3 ligações. Uma para a dona Sônia, mãe do Rafael. Uma para a Patrícia, que era amiga da minha mãe e também conhecida da minha chefe de departamento, doutora Helena Figueiredo. E essa foi a que me fez fechar os olhos por um momento, para a minha ex-supervisora da primeira empresa em que trabalhei, uma mulher chamada Márcia Telesca, que ainda tinha contatos na minha área de atuação em Curitiba. 3 ligações, com variações do mesmo tema. Preocupação com minha saúde mental, comportamento errático. Não sei o que aconteceu com minha filha. Ela havia tentado contaminar 3 vetores diferentes da minha vida, pessoal, profissional e de reputação, de forma simultânea. O senhor sabe se chegou em mais alguém? Perguntei. Que eu saiba, não. Mas Camila, a voz dele ficou mais baixa, mais séria. Eu precisei te contar porque você tem direito de saber. O que sua mãe fez não é coisa de pessoa que está com raiva. É coisa de pessoa que está com medo. Com medo de quê? De perder o controle de como a história é contada. Fiquei em silêncio. Você parou de ser previsível para ela, disse meu tio. E pessoa que precisa de controle não tolera imprevisibilidade.
Então ela tentou criar uma versão de você que explicasse o comportamento dela sem que ela precisasse se responsabilizar. Thomas é engenheiro civil aposentado. Não é homem de muitas palavras, mas às vezes as pessoas de poucas palavras dizem, na exata quantidade certa, a coisa mais precisa possível. Obrigada, tio. Cuida de você, minha filha. No domingo à tarde, me sentei à mesa com o notebook, uma xícara de café e a pasta de documentação que havia montado ao longo dos meses anteriores. Adicionei as novas informações, data das ligações, conforme apurado com o tio Thomas e confirmado depois com Juliana. Segunda semana de março, entre 2 e 4 dias após o envio do meu e-mail, encerrando os aportes financeiros. Destinatários identificados: Dona Sônia Andrade, mãe do ex-namorado. Patrícia Worms, amiga pessoal da minha mãe com contato com minha chefe. Márcia Telesca, ex-supervisora. Conteúdo reportado. Sugestões de instabilidade emocional e comportamento irracional da minha parte. Contexto: ocorrido imediatamente após eu encerrar suporte financeiro de 2.640 mensais e enviar comunicado formal à família. Organizei tudo numa linha do tempo. Coloquei lado a lado com a linha do tempo financeira. Os R$ 89.400, a transferência não autorizada, o jantar de aniversário como contexto para pedido de R$ 15.000, o e-mail de resposta. E então as ligações. O padrão era claro. Cada vez que eu havia estabelecido um limite, havia uma resposta punitiva. Não direta. Minha família não operava diretamente. Operava lateralmente, através de intermediários, através de narrativas, através da manipulação de informações em circuitos que eu não controlava. Eram bons nisso. Haviam praticado durante anos. Fechei o notebook. Fui fazer minha aula de cerâmica. Passei 1h40 com as mãos na argila tentando fazer uma tigela que ficava teimosamente assimétrica. E a instrutora, uma mulher chamada Betty, que tem 60 anos e a paciência de uma pessoa que passou a vida inteira trabalhando com materiais que não cooperam, olhou para minha tigela e disse: "Tá resistindo ao formato. Você precisa deixar a peça encontrar o próprio eixo antes de tentar dar forma." Olhei para a tigela assimétrica. Pensei que isso era, possivelmente, o melhor conselho que eu havia recebido em meses. Na segunda-feira, liguei para Renata antes das 8 da manhã. Ela atendeu com a voz de quem já estava acordada, mas ainda não havia tomado café. O que para a Renata é equivalente a acordar dormindo. "Fala. Preciso de um advogado." Uma pausa. Depois, "O que aconteceu?" Contei tudo. A Renata ficou em silêncio durante toda a narrativa, o que para ela é extraordinário. Ela normalmente interrompe. Comenta. Faz perguntas. Silêncio total significa que está processando algo sério. Quando terminei, ela disse: "Danos morais. É o que eu estava pensando. Ligar para o empregador de uma pessoa ou para contatos profissionais dela sugerindo instabilidade mental sem qualquer base diagnóstica, com o objetivo claro de prejudicar a reputação dela. Isso não é só antiético, Cami. Dependendo de como foi feito, pode ser calúnia. E a Márcia Telesca ainda tem contato na sua área." "Eu sei. Você tem documentação?" "Tenho o depoimento do Thomas, que é testemunha indireta. Tenho o depoimento da Juliana. Preciso verificar se a dona Sônia ou a Márcia confirmariam o conteúdo das ligações. E a Patrícia Worms? Essa é mais delicada. Ela é amiga da minha mãe. Vai depender." Certo. Renata estava no modo profissional agora. Aquele tom objetivo que ela tem quando está montando uma estratégia. "Me manda tudo o que você tem. Hoje. Eu tenho um colega que trabalha com direito de família e responsabilidade civil. Quero que ele olhe antes de você fazer qualquer movimento." "Renata, não me diz que não quer causar problema." "Não ia dizer isso." "Ainda bem. Porque o problema já existe, Cami. Você não criou ele. Você só está decidindo se vai deixar ele ficar sem resposta." O advogado se chamava Dr. Paulo Estrela. Tinha 50 e poucos anos. Escritório pequeno, mas organizado no bairro Batel. E a qualidade específica de atenção de quem passa a vida ouvindo histórias que as pessoas relutam em contar. Ele me recebeu numa quinta-feira às 18 horas, depois do meu expediente, e passou 90 minutos fazendo perguntas. No final, ele ficou olhando para a documentação que eu havia organizado e disse: "A senhora é auditora fiscal?" "Sou." "Nota-se." Ele pausou. "O caso tem elementos suficientes para avançar. A questão é o que a senhora quer como resultado." "Quero que pare." Eu disse. "Quero que não haja possibilidade de que isso continue sem consequências. Isso pode ser feito por duas vias.
Uma carta formal de cessação e desistência, comunicando que a senhora tem documentação das ligações e que qualquer comunicação adicional a terceiros sobre sua saúde mental ou caráter será tratada judicialmente. Isso geralmente é suficiente para interromper o comportamento. E a segunda via: ação por danos morais. Mais longa, mais custosa emocionalmente, resultado menos previsível. Mas possível. Pensei por um momento. A carta primeiro, eu disse. Quero dar a oportunidade de parar antes de escalar, mas quero que ela saiba que a segunda via existe e que estou disposta a usá-la. Doutor Estrela anotou. Entendido. Vou preparar a correspondência. E a senhora quer que seja enviada como notificação extrajudicial formal, com registro em cartório? Sim. Ele fez uma pausa. Sua mãe vai entender que isso é sério. Eu sei. É para isso que serve. A notificação extrajudicial foi entregue num sábado de manhã. Cartório. Oficial de registro. Protocolo assinado. Minha mãe recebeu às 10h23. Eu sei o horário porque Juliana me mandou uma mensagem às 10h41. Minha mãe acabou de ligar dizendo que a tia Vera recebeu um envelope de cartório e está em pânico. O que foi? Respondi. Vou te explicar depois. Tudo bem. Às 11h15, meu pai me ligou. Atendi. Camila. A voz dele tinha aquela qualidade que eu havia aprendido a reconhecer ao longo de 34 anos. Não raiva, não culpa, mas o desconforto de um homem que não criou o problema, mas está preso dentro dele. O que é esse negócio que chegou aqui? É uma notificação formal, pai, documentando que estou ciente das ligações que a mãe fez para terceiros, sugerindo que tenho problemas de saúde mental, e comunicando que qualquer recorrência disso terá resposta jurídica. Silêncio. Ela estava preocupada com você. Pai. Eu disse com cuidado, com a paciência específica de quem está tendo uma conversa pela 10ª vez com alguém que prefere não entender. Ligar para a mãe do meu ex-namorado e para minha ex-supervisora sugerindo que estou em crise não é preocupação. É sabotagem. Essas são coisas diferentes. Mais silêncio. Ela não pensou que... Pai. Interrompi, gentilmente. Eu não estou pedindo que você concorde comigo. Eu estou te informando do que aconteceu e do que eu fiz a respeito. Você pode fazer com essa informação o que quiser. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, com uma voz que ficou um pouco menor. Você tá bem? E foi interessante, porque era a mesma pergunta que a tia Conceição havia feito, mas com um conteúdo completamente diferente. A Conceição havia perguntado como forma de abrir negociação. Meu pai estava perguntando por que queria saber. Estou, eu disse. E acrescentei porque era verdade e porque ele precisava ouvir. Estou bem porque tomei decisões que deveriam ter sido tomadas há anos. Não estou bem em relação a tudo, mas estou bem. Eu devia ter. Pai. Desta vez a gentileza era diferente. Era o tipo que você oferece não para encerrar uma conversa, mas para proteger alguém de uma confissão que não vai consertar nada. Não precisa agora. Ele ficou quieto. O plano de saúde, ele disse por fim. Eu contratei um plano individual. Eu e a sua mãe. Custa mais do que o que você pagava, mas é razoável. Eu não havia esperado por isso. Tudo bem, pai, eu disse. E o seguro do carro eu já paguei direto. Tô em dia. Fico feliz. Outra pausa. A sua mãe não vai ligar para ninguém mais. Não perguntei como ele sabia disso. Meu pai era um homem com muitas fraquezas. Mas quando ele finalmente se posicionava, era porque havia decidido de verdade. Obrigada por me dizer. Depois de desligar, fiquei sentada por um tempo à mesa da cozinha. O apartamento estava quieto. Lá fora, Curitiba tinha um daqueles dias de inverno excepcionais. O tipo raro em que o frio é seco e o céu fica de um azul que parece pintado. Não senti vitória. Senti o que meu tio Thomas havia descrito como clareza. O que aconteceu nos 3 meses seguintes não foi dramático. Não houve grande confronto, não houve cena de família, não houve momento cinematográfico em que alguém se ajoelhou e pediu perdão com lágrimas. A vida real raramente oferece isso, e eu havia passado a desconfiar de catarses fáceis. O que houve foi consequência. Isabela e Rodrigo não conseguiram o financiamento sem a entrada que precisavam. Ficaram 6 meses a mais no apartamento alugado, o que por si só não era trágico. Mas foi o tipo de atraso que obrigou Isabela a trabalhar mais horas no emprego que ela sempre havia tratado como provisório. Pelo que chegou até mim através de Juliana, isso havia gerado atrito com Rodrigo, cujo day trade continuava a ter uma visão diferenciada e consistentemente negativa do mercado. Não senti satisfação com isso. Senti uma tristeza específica.
A tristeza de ver uma pessoa que poderia ter construído algo consistente chegar mais cedo a uma consequência que estava sempre vindo. Minha mãe fez o que eu havia esperado e não esperado ao mesmo tempo. O esperado. 3 semanas de silêncio depois da notificação, seguido de uma mensagem neutra, depois outra, como se estivesse testando se a comunicação ainda era possível. Mensagens sobre clima, sobre uma série que estava assistindo, sobre uma receita que havia feito. A linguagem cuidadosa de alguém que está aprendendo, pela primeira vez na vida, que há uma fronteira e que ela tem consequências. O não esperado. Em julho, ela me mandou uma mensagem que não seguia o padrão das outras. Eu fiz coisas erradas com você. Não sei se você quer ouvir isso de mim, mas eu precisava falar. Só isso. Sem pedido. Sem contexto de negociação, sem mas, na segunda metade da frase. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Não respondi naquele dia. Respondi 3 dias depois, porque precisei de 3 dias para separar o que eu queria sentir do que eu realmente sentia, e para entender que essas duas coisas não precisavam ser a mesma coisa para que eu pudesse responder com honestidade. Eu ouvi. Obrigada por dizer. Não era perdão, não era reconciliação. Era o reconhecimento de que uma coisa verdadeira havia sido dita e que eu havia recebido. Às vezes é o máximo que o momento permite. Em outubro fui para a Patagônia. 10 dias. Torres del Paine, El Chaltén, a Laguna de los Tres, num dia que começou com neblina, e abriu no final da manhã para uma vista que me fez parar no meio da trilha e ficar parada por tempo suficiente para que os outros caminhantes me desviassem com aquele olhar de quem reconhece alguém que precisou parar. Era novembro quando voltei. Levei a planilha dos 89.400 reais e a deletei. Não porque havia esquecido, porque havia decidido que não precisava mais carregar aquele número como prova. Eu sabia o que havia acontecido. Havia documentação suficiente em outro lugar se precisasse. Mas carregar a planilha no desktop do notebook como lembrete diária era uma forma de continuar pagando um custo que eu havia decidido encerrar. Delete. Lixeira. Esvaziar lixeira. Pronto. Em dezembro, Renata organizou um jantar na casa dela. Somos 8 pessoas que se juntam eventualmente. Colegas de trabalho, amigos de amigos, o namorado dela que gosta de cozinhar e trata qualquer jantar como oportunidade de experimentar receita nova. É o tipo de jantar que dura até meia-noite porque ninguém percebe a hora passar. No meio do jantar, alguém perguntou como havia sido a Patagônia, e eu passei 20 minutos contando, com fotos no celular passadas de mão em mão. E percebi no meio da narrativa que estava contando uma história sobre mim que não tinha nada a ver com minha família. Não era definida em relação a eles, não era uma resposta a eles, não existia em função deles. Era só minha. Depois do jantar, lavando louça com Renata enquanto os outros conversavam na sala, ela disse sem olhar para mim: "Você parece diferente." Diferente como? Menos pesada. Ela pausou. Você antes tinha essa coisa, como se houvesse uma conta aberta o tempo todo. Uma coisa não resolvida que você estava carregando enquanto fazia tudo o mais. Continuei lavando um copo. E agora? Ela me olhou. Agora você parece uma pessoa que fechou a conta. Em fevereiro do ano seguinte, minha prima Juliana me ligou de novo. Dessa vez a voz era diferente. Mais leve, com aquele tom de quem tem uma notícia que sabe que vai ser bem recebida. Camila, você sabe que a Isabela marcou casamento para setembro? Soube. A Sandra, que era a mãe do Rodrigo, a mulher que, segundo o relato de Diane, havia tido opiniões sobre a história da família antes do casamento deles. Sandra foi quem pagou a festa. Praticamente inteira. Eu não havia esperado por isso. Por quê? Porque o Rodrigo não tinha como pagar, e a sua mãe, obviamente, também não. E então, a Sandra bancou. E pelo que a minha mãe me contou, ela não deixou sua mãe esquecer que estava bancando, se você me entende. Entendi. A Isabela havia encontrado, com a lógica inflexível das consequências, outro sistema para sustentar. Um diferente. Mas a estrutura era familiar. Não era meu problema. Você vai ao casamento? Juliana perguntou. Pensei por um momento. Minha relação com minha família havia encontrado, nos últimos meses, um equilíbrio que não era warmth, mas era funcional. Conversas ocasionais com meu pai que eram surpreendentemente mais honestas do que qualquer conversa que havíamos tido quando eu era a ATM do sistema. Mensagens pontuais com minha mãe que eram cuidadosas dos dois lados, como duas pessoas que aprenderam que o espaço entre elas precisa ser navegado com atenção. Com Isabela, pouco contato, sem hostilidade declarada, sem intimidade real. Eu poderia ir ao casamento. Vou pensar. Eu disse. Tá bom. Mas Cami? Oi.
Seja lá o que você decidir, vou junto. Decidi ir. Não por Isabela. Não para provar nada. Não com nenhuma agenda. Fui porque meu pai me ligou na semana antes e disse, sem rodeios e com a voz de um homem que estava sendo mais honesto do que costumava ser. Eu queria que você estivesse lá, Camila. Por mim. E porque havia algo em mim que havia aprendido, ao longo daquele ano e meio, a distinguir entre as coisas que eu fazia por obrigação ou culpa e as coisas que eu fazia por escolha. E escolher aparecer, sob minhas próprias condições, quando eu queria, isso era diferente de aparecer porque era esperado, porque o sistema precisava de mim, porque o custo de não ir era alto demais. Fui porque quis. Juliana ficou ao meu lado a noite inteira. Sentamos juntas, comemos juntas, e numa determinada hora da noite, quando o DJ tocou alguma coisa dos anos 90, nós duas fomos para a pista porque Juliana tem essa qualidade específica de arrastar as pessoas para se divertirem antes que elas percebam que estão se divertindo. Minha mãe me abraçou antes da cerimônia. Um abraço de verdade desta vez. Ainda desajeitado, ainda com o peso de tudo que havia acontecido entre nós, mas sem a performatividade vazia de antes. Ela estava aprendendo. Também. Levava mais tempo para algumas pessoas. Isabela estava linda, da maneira que ela sempre estaria, e quando nos cruzamos no corredor perto do banheiro, ela ficou em silêncio por um momento, e então disse, com uma voz diferente das vozes que eu havia associado a ela, sem a leveza calculada, sem a fragilidade estratégica. Obrigada por ter vindo, só isso. Feliz pra você, eu disse. E era verdade. Existe uma versão desta história em que o final é sobre Vitória. Sobre a família que entendeu a lição, sobre a mãe que pediu perdão de verdade, sobre a irmã que cresceu, sobre os 89.400 Lyres que foram de alguma forma reparados ou ao menos reconhecidos, sobre uma reconciliação emocional que deixou tudo resolvido. Não foi exatamente isso. O que foi? Minha mãe fez coisas erradas e as reconheceu parcialmente. Não completamente. Não com toda a honestidade que a situação merecia, mas mais do que eu havia esperado que ela fosse capaz. Meu pai se reorganizou. Não de forma espetacular. Não de uma vez, mas consistentemente, pagando suas próprias contas, ligando ocasionalmente só para conversar. Isabela encontrou seu próprio caminho. Não o caminho que eu teria escolhido para ela, mas o dela. Eu parei de pagar pelo sistema deles. Eles aprenderam a sustentá-lo sozinhos, ou a viver com as consequências de não conseguirem. E eu? Eu fui para a Patagônia. Estou reformando o apartamento. O banheiro ficou pronto em setembro. A cozinha vai começar em março. Faço cerâmica às terças, e às vezes as tigelas ficam simétricas, e às vezes não ficam, e descobri que a Beth estava certa. Alguns materiais precisam encontrar o próprio eixo. Tenho 31.680 por ano, que eram das contas deles, e agora são meus. Parte foi para a viagem, parte para a reforma, parte está numa previdência privada, que é o tipo de investimento que você faz quando começa a pensar no futuro, como algo que pertence a você e não como um recurso a ser redistribuído conforme a necessidade alheia. Tenho Renata que me liga às vezes só para reclamar de um cliente difícil, e eu a ouço, e ela me ouve. E isso é uma amizade que eu havia subestimado durante anos, porque estava ocupada demais sustentando relações que me custavam tudo e me devolviam pouco. Tenho Juliana, que está planejando uma viagem para o Nordeste em julho e me mandou mensagem ontem perguntando se eu topava. Topo. Existe uma coisa que a Beth, minha instrutora de cerâmica, disse num dia em que eu estava tentando forçar uma peça a se tornar o que eu havia planejado que ela seria. E a argila estava resistindo, e eu estava frustrando. E ela veio até a minha bancada e olhou por um momento e disse: o problema não é a peça. O problema é que você está tentando fazer ela ser o que você precisa que ela seja, em vez de entender o que ela tem condições de ser. Eu pensei nessa frase muitas vezes depois. Passei 34 anos tentando fazer minha família ser o que eu precisava que ela fosse, pagando pela diferença entre o que ela era e o que eu precisava que ela fosse, às vezes em reais, às vezes em energia, às vezes em anos de narrativa interna que justificava o que precisava ser justificado para que eu pudesse continuar acreditando que o sistema funcionava. Parei de pagar. O sistema revelou o que havia sempre sido. Não monstros. Pessoas comuns com fraquezas comuns que haviam sido permitidas por muito tempo sem consequências. Pessoas que, confrontadas com consequências, fizeram o que pessoas fazem. Algumas cresceram um pouco. Algumas não. E eu descobri, com a precisão de alguém que passou a vida inteira trabalhando com números, que a equação fundamental havia sido simples o tempo todo. Amor que tem preço não é amor. É uma transação.
E eu havia passado 7 anos pagando caro por algo que deveria ter sido de graça. Não vou recuperar esses 7 anos. Não vou recuperar os 89.400 ars. A notificação extrajudicial havia sido suficiente para encerrar o comportamento. E a ação por danos morais era uma opção que eu havia decidido manter na gaveta. Presente, mas não necessária. Como um extintor que você espera nunca precisar usar de verdade. Não vou ter a infância recalibrada. A mãe diferente. O pai que não era fraco. A irmã que não havia aprendido que fragilidade era uma moeda. Mas tenho o que construí do zero, do próprio esforço, sem subsídio e sem aprovação alheia. Tenho as terças de cerâmica e os livros comprados em Gramado, e as tardes de café na janela sem ninguém pedindo nada. Tenho a Patagônia, que era azul e fria e maior do que qualquer coisa que eu havia imaginado, e que ficará comigo para sempre como prova de que os adiamentos têm fim se você decidir que tem. Tenho o apartamento que é meu, com a reforma que eu escolhi, com o banheiro do jeito que eu sempre quis, sem ninguém me dizendo que há coisas mais urgentes do que a minha própria vida. E tenho, finalmente, a resposta para a pergunta que a Renata fez num posto de gasolina de Balsa Nova numa madrugada de inverno. Quando foi a última vez que sua família ligou para você sem ser para pedir alguma coisa? Não foi a família. Mas ontem à noite, às 21h47, meu telefone tocou. Era Juliana. Só liguei para ver como você tava. Ela disse. Não quero nada. Sentei no sofá com o cobertor e o telefone e a noite de Curitiba lá fora. E conversamos por 1h30 sobre absolutamente nada importante. E foi a melhor ligação que eu havia recebido em anos. É assim que começa. Não com a família que você precisava que existisse. Com as pessoas que ligam porque querem, ficam porque escolhem, e não precisam de nada de você além da sua presença. É pouco. É tudo. O que essa história revela não é sobre dinheiro. É sobre um padrão psicológico muito comum em famílias disfuncionais. A figura do filho suporte, aquele que aprende desde cedo que ser útil é a forma de ser amado. Camila não pagava as contas da família por fraqueza. Pagava porque havia internalizado uma crença silenciosa de que o amor dela precisava ser justificado, renovado todo mês, comprovado em reais. E o momento mais revelador da história não foi quando ela cortou os pagamentos. Foi quando a família respondeu não com tristeza, mas com estratégia. Porque quem ama de verdade não sabota. Quem perde uma ferramenta, sabota. Você já sustentou alguém que usou isso contra você no momento em que você disse chega? Comenta aqui embaixo. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, manda para essa pessoa agora.